poderiam os deuses egípcios terem uma assinatura, um código de identificação que serviria para que os grandes magos e hierofantes se comunicassem com eles? Se aprofunde conosco neste conhecimento oculto e entenda como são verdadeiramente as conexões com as consciências astrais e os antigos deuses egípcios. Boa noite, pessoal, tudo bom? Boa noite. Hoje é um dia muito especial, né? Hoje é o dia. Estamos Hoje- completando mais de 2.000 inscritos no canal. Então, Muito obrigada. Gracias. graças a todos. Thank you. Merci. Foi um Grazie. trabalho de meses aqui com a diretora de marketing e com o apoio e carinho de todos vocês. Então, estamos preparando também muitas coisas boas para um futuro próximo, no qual abriremos espaço para assinantes com um conteúdo magnífico. Com certeza, vai ter muito material bom aí. Vão ser vários níveis de assinatura, né? Então, aguardem. Breve a gente vai informar para vocês tudo isso. Estamos trabalhando em Sim. cima dessa ideia. E algumas pessoas podem pensar, 2.000 são, podem achar pouco, mas nosso canal se diferencia de todos os outros canais pela profundidade e a qualidade dos temas místicos, e por isso temos poucos inscritos. Mas se vocês olhassem a quantidade de milhares de horas de exibição que temos por mês, entenderiam por que o YouTube já nos monetizou. Quero dar boa noite para a Ieda, para a Vera, para o Andrés, que estão aqui nos parabenizando e são fiéis Desde o início. desde o início, sempre com a gente. Muito obrigada, pessoal. É por vocês que a gente está aqui. É por isso mesmo, a maioria das pessoas que nos seguem procura qualidade e conteúdo numa área que poucos se atrevem a falar. Então, para não fugir do tema Sim, vamos de lá. hoje, E vai ser super interessante, né? sim, vai exigir muita atenção de todos vocês para não se perder num tema que precisa ser esclarecido e, digamos, antes de aprofundar ele, tá? Então vamos lá. Digamos que nós temos uma assinatura em documentos normais. Antigamente em cheques, já ninguém faz cheques, não? Mas, em uma época, cartas, cheques, documentos, ainda temos cartórios. Então essa assinatura é uma identificação. Claro que temos documentos, números por os quais nos identificamos como seres únicos. E nós estamos indo em procura dessas expressões de identidade nos deuses egípcios e em todas as inteligências astrais que os representam. Se vocês procurassem, veriam que todo grupo religioso ou esotérico procura estabelecer formas de comunicação e conexão com seus deuses, por meio de danças, músicas, ritmos de tambores, nomes que se dão, meditação, oração, rituais mágicos. Então, acho que fica claro que isto pressupõe a existência de entidades e inteligências extraterrestres, astrais ou espirituais que respondem a esse tipo de chamados. Tá? Isso não cabe dúvida. Como nosso foco é o Egito, sabemos que todos os deuses têm identificação com os astros do sistema. E podemos comprovar isto, é decir, claramente acompanhando a mitologia egípcia e das outras culturas como a sírio-babilônica, gregos, romanos. Temos o exemplo de Tot, que se corresponde com o Hermes grego e o Mercúrio romano unido ao planeta Mercúrio, que num plano místico é o mensageiro dos deuses, pelo simples fato de que está perto do Sol, não? É decir, essa seria a interpretação básica e é extremamente rápido. A Lua também está associada a Isis, a Thor e Tot. Marte era chamado no Antigo Egito de o Urus vermelho, e assim por diante, tá? Então, quando percebemos isto e começamos a entender
que para los antiguos egipcios los planetas hacían parte de un sistema que se conectaba con un microcosmos humano y o astral. Vamos a seguir ampliando eso y vemos algo semejante en los templos y las pirámides, donde las construcciones serían representadas de constelaciones, que a mayoría de las veces todos vocês ya saben de eso, ¿no? Las pirámides y la constelación de Orión. Eso mismo podemos encontrar en construcciones megalíticas en Europa, Asia, América Central, vale decir, no mundo todo podemos unir que a Terra, nós e os astros, o universo. Essa era uma concepção da mente universal que todas as culturas antigas tinham. Então, observen algo agora, esto es muy interesante. Un de nossos assinantes, digamos assim, me mandou depois da live, daquela que eu falei da chave dos sonhos. Essa aí. En esa live enseñé una meditación donde tenemos el símbolo que representa una llave de conexión con la conciencia de Deus Ra. Para los que no participaron, pueden pegar el link posteriormente, mas para los que me siguen, hablamos de una llave que conecta a mente humana con la conciencia astral de Ra. En esa live enseñé una meditación y dei también una llave para se ligar al Deus Ra, la misma forma que hacían los antiguos sacerdotes del templo de Ra, en lugares sagrados del templo, con las medidas de 7 por 7 metros, uniendo a mente con la palabra y la llave de la conexión. Ahora observen lo que me mandó este assinante de Perú. Él tinha peregrinado en la región de Ayumarca, ¿tá? Próximo al lago Titicaca, donde existe una grande forma esculpida en una montaña también llamada do Portão dos Deuses, cosa que eu nunca tinha ouvido falar, tá? Medindo exactamente 7 por 7. Y possuindo una parte inferior o mismo símbolo que definimos como a llave para se conectar con Ra y con los deuses, como falan las lendas locais dessa porta dos deuses. Então, fíjense o sincronismo. Eu falei que essa prática podia ser feita desenhando na parede e no chão as medidas da sala sagrada dos sacerdotes do templo de Ra, que era 7 por 7. E utilizando a chave, que seria hoje o que podemos chamar a assinatura, para se conectar com a inteligência astral de um Deus, que nós conhecemos como astro-sol e achamos distantes de nossa mente. ¿Tá? Mas Juan, vou dizer o nome Juan, ele não queria que dissesse seu nome completo, mas Juan é muito conhecido, hay mucho Juan, no hay problema. Juancito no se va a enojar por decir el primer nombre dele. Y agradezco mucho esa información que no tenía, pero realmente confirma exactamente lo que estamos hablando. Los deuses egipcios bajaron en diversos lugares en el mundo y dejaron una ciencia mística en esos, como falei, 7 lugares diferentes en el mundo. Y ahí tenemos una de las primeras pruebas de nuestra tradición iniciática. Lo más interesante de todo esto es que o estudo de estas relaciones do macro con o microcosmos humano fica muito claro con los planetas siempre relacionados. Podemos ver esto que dentro de los chakras, ya que los chakras, digamos así, también están representando planetas, ¿no? Podemos ver esto también en astrología, en las partes diferentes del cuerpo, que también aparecen los planetas dentro del cuerpo. Entonces, esa astrología tiene que ver que en realidad, digamos, a única religión universal, es decir, que nos conecta con el universo plenamente. No está hablando de deuses
em termos espirituais, está falando do universo e nossa relação plena com o universo. E estamos falando de uma astrologia que tem origem em Egito, na Síria, Babilônia. E aí estamos com essa imagem em que nós vemos en el centro, digamos, os astros, nosso sistema solar, vemos a relação com a astrologia, a árvore cabalística, que também tem claramente simbolismo dos Shefirot associados aos planetas, e os orixás, que cada orixá também está intimamente ligado aos planetas. Então, fica claríssimo que em todas essas relações se estabelece uma conexão com identidades astrais que permanecem em diferentes culturas, a africana, digamos assim, na Índia, tá? Dentro do conceito cabalista, no próprio Egito. Bom, então, isso é claro. É uma ciência universal, inegável. E de alguma maneira todo o planeta recebeu a mesma ideia da relação entre nós e os planetas, e entre o planeta e certas construções e ambientes sagrados com as constelações. Claro que, se vocês vão aprofundar cada uma dessas conexões, vamos a encontrar pequenas diferenças. Qual planeta corresponde a tal chakra, o Shefirot, o Orixá? Pode haver pequenas variáveis, assim como sobre as influências que essas inteligências, esses planetas, esses deuses exercem sobre os seres humanos. Pequenas diferenças intelectuais. Então, quando falo de influências, estou me referindo a interpretações intelectuais que otorgamos a planetas e entidades. Quando se estudam os planetas e suas influências na astrologia, o fazemos sempre partindo de conhecimentos intelectuais, não de fenômenos pessoais introspectivos, de uma conexão direta de discípulo, digamos, de estudante aprofundado de astrologia em conexão com uma mente astral. Então, podemos dizer que esse trabalho de conexão direta com os netes, os deuses egípcios, é algo que transcende qualquer pensamento racional ou intelectual. Só um pouquinho aqui, eu lancei para o pessoal aí uma enquetezinha, tá, pessoal? Se vocês acham as nossas lives muito longas, sim ou não, tá? Porque, de repente, o pessoal, algumas pessoas nos falaram que a gente deveria ser mais breve, fazer uma coisa mais rapidinha, dinâmica, mas aí eu acho que a gente não atingiria o objetivo de transmitir porque mensagem uno tem que dar o contexto primeiro da ideia para depois entrar na ideia, senão se perde, não? Oi, Cláudia. Então, este é o trabalho que estamos aprofundando nos grupos de estudo e práticas místicas do Antigo Egito. Para mim, personalmente, um astrólogo que nunca vivenciou uma conexão com um planeta ou com uma consciência astral só é portador de informações. E eu lamento dizer, mas como portador de informações, qualquer computador pode substituí-lo. Isso é triste, mas é real. Não tira que existem astrólogos extremamente intuitivos, mediúnicos, mas já entramos então em um plano místico. Tá? Então, qualquer pessoa que medita nos chakras e procura na sua mente também repetir os conceitos que estão escritos em livros ou que um professor lhe ensina sobre um centro de energia, também não passa de vivências intelectuais. Então, não podemos ir atrás do intelecto para ter uma vivência mística, porque são mundos e universos diferentes. Então, fica muito claro para qualquer místico, quando observa, digamos, a variedade de opiniões e imagens sobre os planetas e suas influências nos homens, assim como os diferentes nomes usados na mitologia e estudos espirituais de que existem realmente os Neteru, deuses e forças astrais que vibram em diferentes frequências e permanecem ligados por milhões de anos. Então, fica claro que tudo isso existe. Claro que algumas pessoas repetem conceitos intelectuais a respeito, que não é o mesmo que ter a experiência e a vivência dessas conexões. O triste é que muitas pessoas que
se conecta con los deuses, vamos a decir, con los planetas, con esas conciencias astrais, él os racionaliza de diferentes formas, dependiendo de épocas y culturas. Por eso incentivo a mis discípulos a estudiar y establecer sus propias conexões astrais, sin influenciar a pureza de sus percepções, no comentar entre eles, no estar falando sobre esse processo de tradução do espiritual para o racional. Então, nós estamos de acordo que existem formas de chamar essas forças com, digamos, assinaturas, chaves, selos. Sim. Y cuando entramos en estados alterados de conciencia, muchas veces espontáneamente pueden surgir contactos con esas inteligencias planetarias. Estas experiencias ven con una carga sinestésica siempre, donde surgen sons, a veces músicas, cores diferenciados, números, símbolos, ritmos, signos que a veces son desconocidos, que podemos llamar de asignaturas, llaves o selos, o por lo menos partes deles empiezan a formar esas asignaturas, llaves y selos, que en el correr de varias meditaciones el discípulo puede ir integrando y cuando quiera acordar, monta seu quebra-cabeça. Por isso que a gente está trabalhando junto com os nossos discípulos a expansão da consciência. Enquanto a gente acha que a consciência está presa no corpo, na cabeça, no cérebro, a gente fica absolutamente limitado, não acha? É triste, mas as pessoas não se dão conta disso. Nós ontem de noite tivemos uma experiência que rompe claramente, que demonstra que é possível duas mentes se integrarem. Tivemos um mesmo sonho, mas com infinidade de vínculos, de situações, em um edifício que tinha dois edifícios, ela, com um edifício com dois edifícios, o que estavam procurando, os encontros, a situação foi incrível. Só que isso mostra que minha consciência pode entrar na consciência dela, a consciência dela em minha consciência e ter conexões. Não estamos presos dentro de um cérebro. Nem de um corpo. Nem de um corpo. E essas práticas e essas chaves são os que levam a pessoa a perceber outras dimensões, outras esferas da mente. Por isso que todas as culturas primitivas tinham essa percepção de que a mente estava integrada ao universo como um todo, não separadas, divididas, que é o que nos querem convencer. Constantemente nos querem convencer que somos indivíduos únicos y que estamos totalmente desligados unos dos otros. Cuando la mística nos muestra que estamos todos interligados en todo momento, con la naturaleza, con el planeta, con el sistema y con el universo, porque somos parte de esa creación que está aconteciendo fuera y dentro de nosotros, minuto a minuto, instante a instante. Precisamos, como falei, desligar dessa esfera da cabeça para entrar naquelas esferas superiores. Não acredito que reuniões de uma vez por semana em locais de meditação, ou lojas, ou templos, permitam seus seguidores se desligar de suas aparentes realidades e se conectar com uma consciência astral. Quando estabelecemos conexão com a mente astral, estamos entrando em uma quarta dimensão, tá? Onde o espaço e o tempo mudam, tudo muda. Nosso cérebro tenta assimilar e traduzir a experiência, tá? Mas ele fica limitado nesse nível de percepção. Como a experiência mística é absolutamente sinestésica, ocorre em outra dimensão, as percepções não cabem no intelecto. Os sons, as cores, o tempo são coisas vivas. Os espaços e as inteligências planetárias se unem dentro e fora de nós e é absolutamente indescritível. Então, um yogi, um guru, pode ter essa experiência hoje e quando a quer passar a outros, a vai comparar com coisas, objetos desta dimensão. Mas são meras comparações para os que não conseguem chegar a seu nível de percepção, porque senão ele não teria como falar do tema. Então faz comparações.
racionais ou intelectuais. Assim mesmo, a energia de um chakra poderia ser comparada a uma flor que se abre, digamos assim. Mas sabemos que isso é uma imagem mental e intelectual que o místico utiliza frente àqueles que precisam compreender, acreditar ou assimilar uma informação, um conhecimento. Não é exatamente o conteúdo da experiência que é indescriptível. Sim. Então, o maior problema seria que seria fundamentar a experiência mística num conhecimento intelectual. E que é o que nós vemos. Muitas pessoas têm conhecimento de livros, vão a meditar e com um livro na cabeça. Então, não, porque eu senti o amor universal. Já vai com uma pré-concepção, Sim, né? que ele não sabe o que é sentir. Ele pensa, estou sentindo amor universal, então estou abraçando. E ele faz uma imagem de lo que intelectualmente deveria sentir. Ou se acha que se Eu acho que deveria sentir, mas um místico, qual é a diferença em um plano astral do amor universal com a paz universal? É a mesma coisa. Só que quando eu volto, pô, senti uma paz universal. Senti o amor universal. Senti a comunhão com todo o universo. É toda a mesma coisa. O intelecto se para em conceitos, ideias filosóficas, ideias que são agradáveis aos ouvidos de uma religião ou de outra religião e ficam repetindo coisas que foram escritas para que o ego entenda algo, alguma coisa, mas não tem nada a ver com isso. Então, quando vejo muitas pessoas, porque eu senti isto e vi aquilo, todo é intelectual. E isso é triste. É muito triste porque estamos intelectualizando a mística e não indo em direção a essa conexão, que nós vamos a falar mais sobre isso agora. Então, esta seria uma das bases do misticismo em qualquer lugar do mundo. Mas posso dizer que depois de muitas experiências que se podem ter no plano místico, cada um começa a perceber que na mente astral existe uma forma de linguagem que se manifiesta em cada um de nós. Então, se vocês fazem experiências místicas, se fazem meditação e se conectam com o mundo astral, todos vão perceber que começa a haver uma troca. Só que é uma troca em outra dimensão. A mente não tem acesso a uma percepção porque estamos falando de outra dimensão. Então, não podemos usar a mente para intelectualizar ou tentar compreender. Temos que sentir e vivenciar a experiência. E essa linguagem que eu digo que existe nessa outra dimensão, ela vem aos poucos. As inteligências astrais se apresentam e começam a interagir a nível mental com que? Com símbolos que nós podemos começar a relacionar, mas ainda é individual. Sempre é individual. Não? Ela entra digamos, um nível de consciência astral e eu entro no mesmo nível de consciência astral, mas ela vai ter a experiência dela e eu vou ter a minha. Nunca vai ser igual. Não existe um conhecimento num plano místico que possa ser repartido numa universidade com 30.000 alunos e todo o mesmo conhecimento. Isso não cabe. Não estamos falando de ciência. Estamos falando de misticismo. Não estamos falando de informações. Estamos falando de vivências absolutamente individuais. E isto nos leva ao tema dos quadrados mágicos e dos selos planetários, que em realidade tanto na China, como na Índia, como os árabes, lidaram com quadrados mágicos como representação de entidades astrais. Mas foi nos árabes que as escolas de mistério ocidentais receberam as ideias dos quadrados mágicos. Tá? Digamos que no ano 1300, Moschopoulos escribiu um tratado sobre os quadrados mágicos inspirados na tradição árabe. E de quem se inspiraram os árabes? Das antigas tradições egípcias. Mas o mais antigo livro que mostra os quadrados mágicos é da Oculta Filosofia de Cornelius Agrippa, que ele escreveu no ano 1507, 1510. Vou escrever aqui para o pessoal. E que em seu capítulo 22, observem bem,
do livro 2, ele fala da magia celestial. Fíjense o nome, a magia celestial. Em 1801, temos o Francis Barrett, que em seu capítulo 28 do livro 1 trata das inteligências celestiais. Então, um pegou do outro. Ainda seguiram trabalhando com quadrados mágicos também, que em Paracelso, Abraham Melin, que todo mundo quer estudar Abraham Melin, Kircher, Eliphas Levi, tá? E sobre esses estudos surgem infinidade de conceitos que chegam até nós por textos esotéricos. Claro que muitos dos místicos que se conectam fazem anotações e tentam aprofundar seus conhecimentos racionais sobre seus próprios fenômenos. Muitas vezes, esses estudos, desenhos e simbolismos são a herança de seus discípulos. Tá? O mestre escreve, faz um texto, um grimório, digamos, pessoal, onde ele tem suas experiências espirituais, místico-mágicas, e esses textos passam de geração a geração e chegam às mãos de outros, depois de centenas de anos, que los reformulam, os interpretam de acordo com sua cultura, seu intelecto e sua época. Eu ia te pedir para explicar melhor o que era, para quem não sabe, não Grimório, conhece esse termo, o que é um grimório. Um grimório, digamos, é um texto escrito por um místico que muitas vezes ele deixa para seus discípulos. Esse texto pode estar... Bom, tem alguns grimórios na história, não? Que são extremamente importantes, como o livro de Abraham Melin, o Mago, que foi escrito para seu filho. E esses grimórios são livros, são poucos livros, deve ter uns 15 livros mágicos, grimórios, dos quais se fundamenta toda a magia que nós conhecemos hoje. São digamos, 10 livros fundamentais. O resto é história sobre história, sobre história, sobre história. Centenas, milhares de livros escritos sobre esos 10 grimórios que foram escritos por magos ou místicos que tiveram sua experiência e tentaram traduzi-la ou escrevi-la num plano intelectual. Tá? Como disse, isso passa de geração em geração. E hoje, realmente, não é meu interesse dar uma live sobre os quadrados mágicos. Tá? Hoje, vamos ser claros. Tá? Mas não podemos deixar de citar eles, dada a importância que se les dá e tem dado em todos os estudos de magia. Bom, aí vamos entrar, digamos, vamos botar umas primeiras coisas para que vocês entendam um pouquinho como é que é essa questão dos quadradinhos mágicos e das assinaturas planetárias que se conhecem dentro do mundo mágico, tá? Primeiro, vamos uma paradinha aí. O que nós sabemos? Que os planetas têm números. Então, que os representam a eles, tá? Tem números, mas vocês também podem transformar isso a partir de estudos cabalistas em letras, tá? Esses números elevados ao cubo formam, digamos, a quantidade de casas que se tem dentro de um quadrado mágico, tá? E em base a outro cálculo, podemos saber os números que ocupam cada casa e o valor total delas. Mais adiante, como eu disse, os números foram trocados por letras e delas e dos números surgem que nomes e formas de escrita que podemos definir como assinaturas planetárias. Vamos mostrar então um pouquinho. Então, imaginem, a ver, está chegando, apareceu. Ali em cima vocês têm os números do quadrado mágico da Lua, minha esquerda, não? Sim, a esquerda da tela de vocês, e à direita, como esses números foram transformados em letras. Tá? Embaixo, digamos que a forma que vocês vão acompanhar os números fazem linhas, e essas linhas se conectam e formam desenhos, e formam selos, e formam assinaturas. Algunas de esas asignaturas pueden ser consideradas boas y más, dependiendo de su época y de su cultura. Vamos un poquito más para frente ahí para ver mejor eso. Ahí nos temos, está llegando.
Fíjense el celo de Venus. Epa. Ahora sí. Y las asignaturas. Que, digamos, en esos estudos, que estamos hablando del año 1500, 1600, 1800, interpretaron que un planeta puede tener fuerzas positivas y negativas. Observen que dentro de... Esas son concepciones maniqueístas, ¿no? No tiene nada a ver con la realidad que los antiguos egipcios pensaban, ¿no? Porque si estamos hablando del sol, el sol nos da vida, pero también en el medio deserto nos quema y nos mata. Entonces era algo natural. Lo que aquí en conceptos de estudos mágicos, tem asignaturas y anjos y fuerzas y daimons que representan fuerzas positivas o negativas. Entonces vamos en frente. Mas son asignaturas, porque siguiendo elas dentro de un ritual, vocês en teoría terían acceso a esas fuerzas planetarias. Entonces tenemos los cuadrados mágicos, las asignaturas. Puede dejar eso. Y podemos decir que ciertas pessoas ainda siguen rituais criados há mais de 500 anos, na expectativa de obterem benefícios com suas invocações aos deuses ou planetas. Mas a gente está falando de textos que podem ser mais antigos, que são feitos só para preservar, intelectualizar ou informar. Sim. Devemos entender que as invocações e os pedidos e as interpretações daqueles que os criaram estavam ligadas à sua cultura, à sua época, e a maioria deles ainda dentro de ideias maniqueístas, como falei, do bem e do mal. Então vemos influências religiosas, que não tem a ver com o místico, tá? O místico não tem esse maniqueísmo. O Rafael está dizendo que esse era o quadrado mágico do Sol que ele se referiu na penúltima aula. No caso do Sol, seria o famoso 666 do Apocalipse. Sim, o Sol é o 666, dizem que é o 666 do Apocalipse, não? Que seria o número aí. Mas, outros falam del 777 também. Mas são números, são concepções racionais de experiências. Estas representações, digamos, como eu disse, têm base em uma questão religiosa e cultural. E estão, queiras ou não, unidas principalmente a carências. Tá? Porque eu conheci muita gente que fazia rituais mágicos com estes símbolos, mas basicamente estava associado a lo que eu acho que seria uma imaturidade psicológica e emocional, porque geralmente transformam uma inteligência astral em algo que tem a obrigação de atender e ajudar nas necessidades e carências de quem o invoca. Tá? Então, percebemos em infinidade de textos e escolas o uso destas inteligências astrais para resolver problemas de saúde, problemas financeiros, problemas afetivos, trastornos de personalidade. Então, geralmente vemos que as pessoas transformam os deuses em figuras familiares de papai e mamãe. E toda a mística desaparece, se transforma na religião. Coisa que um místico nunca faria. Acreditem, o místico que consegue se conectar com uma consciência, uma inteligência astral, a consciência de um planeta, o faz porque ele não tem nenhuma necessidade. Ele desligou do mundo. E quando entra num estado alterado de consciência, ele está livre, puro deste mundo. Está morto para a vida e está vivo para a morte. O sagrado que existe em vocês não é algo para alimentar necessidades e carências. O trabalho místico nos prepara para o eterno em nós. Não transformem os deuses em objetos de necessidade. Não transformem sua mística em um objeto de uso. Tu pode tentar explicar melhor a experiência mística de entrar em outro nível de consciência? Porque tem muita gente falando disso e ninguém
explicando melhor, ninguém explica melhor esse conceito. Vou tentar, por isso eu digo que é uma aula que exige que vocês se envolvam. A experiência de um místico que começa a se conectar com inteligências planetárias. Pensem bem. Nós habitamos em 3 dimensões e fazemos uma assinatura e a representamos em um papel em 2 dimensões, como uma série de rabiscos, não? Igual que os rabiscos que nós vimos nos planetas às vezes. Tem assinaturas que são... Eu conheço gente que fazia a assinatura dos deuses em lugar dessa assinatura, tá? Porque se eu vou somar meu nome, as letras de meu nome, formar um número de um planeta, e a tua também. Sim. E eu posso ter um quadrado mágico meu. Tá? Então muita gente, estou assinando meu quadrado mágico, tá? É dentro de um conceito místico. Mas é uma ideia. Pronto, não quer dizer que isso represente uma experiência mística, tá? Ou uma ciência mística específica. Então, nós vivimos em 3 dimensões, mas todo o que nós apresentamos, a própria tela, são 2 dimensões, os textos escritos, toda a leitura é em 2 dimensões. E todo isso pode representar, algumas coisas representam nossa identidade, números, tem um número de identidade, uma cédula de identidade, um número, meu quadrado mágico, está ali. Sim, isso somos nós, mas somos únicos. Não existem 2 cédulas de identidade iguais e 2 assinaturas iguais. Então não podemos achar que a assinatura que eu tenho com um planeta, o vínculo que eu tenho com um planeta é igual ao teu, ou ao de Cornélio Agripa, ou de Abramelin. Quando uma força ou inteligência astral que está em uma 4ª dimensão se manifesta em nossa mente, ela o faz em quê? Em 3 dimensões. Tá? Ela faz em 3 dimensões. Ela se limita. Tá? E lo faz em 3 dimensões. Só que a maioria de nossa simbologia, escrita e comunicação está em 2. Se lembra? A mente está acostumada a trabalhar em 2 dimensões. Lo que uno recibe de uma 4ª dimensão vem em 3. Já está transformado para... Já está mais adaptado, tá? Então, só que a mente não consegue explorar toda a potencialidade de uma comunicação em 3 dimensões, tá? Então, as assinaturas dos deuses, vamos dar um exemplo, surgem em formas de símbolos vivos. Não é um símbolo morto, não é uma escrita, não é um rabisco. Não tem nada a ver com um rabisco, está vivo. Então, tem movimento. Tem vibração, tem giro, possuem cores, som e movimento, e isso nos leva a mente a outro grau de consciência e percepção. É decir, nossa mente racional ela não consegue acompanhar esse processo. Um quadrado mágico, então, o que seria? Seria um cubo. Quando chega a nós, não é um quadrado, é um cubo que está girando, Sim. com infinitas combinações, mudando de vibração, mudando de cor, dependiendo do que o planeta nos quer passar, que é uma quantidade enorme de informações através de números, de sons, de vibrações, de ritmos. Essa é a conexão que uno tem com a mente astral. Então, uno depois, o que faz? Vou desenhar esse quadrado, esse cubo. Desenha uma parte, mas não tem como explorar tudo, porque se ele acha que o que recebeu é tudo, o cara está extremamente limitado. Ele faz passar isso pelo cérebro, se limitou. Ele tem que voltar ao tridimensional, à 4ª dimensão. Uhum. Então, a gente poderia dizer que, por isso, uma infinidade de pessoas estão cada vez mais procurando estados místicos provocados por meditação ou por estados alterados de consciência. Tu acha que a percepção de outros níveis de consciência faz diminuir o nível de ansiedade de quem acha que está só sobrevivendo nessa realidade? Sim, muitas pessoas estão sobrevivendo nesta realidade e por isso que realmente eu acho que a procura está associada a isso. Está procurando muito misticismo porque uno precisa baixar o nível de ansiedade. Mas em momento que as pessoas estão vivendo medos de enfermedades, de perda de emprego, de problemas de saúde. Então, o misticismo é uma saída real. O que se usa agora? O relaxamento. É decir, que não estou falando da experiência mística e uma conexão com um plano astral, mas só o relaxamento já está ajudando. Sim.
centenas de pessoas a dormir melhor. Só que é o que eu digo, o relaxamento é o primeiro passo para entrar depois em uma meditação. Entendeu? Entrar depois do relaxamento em estados alterados de consciência. Então, não vamos confundir relaxamento, meditação, com estado alterado de consciência. É decir, são estágios evolutivos que as pessoas têm que ir aprendendo para chegar a um ponto no qual se libertem disto, que nos traz medos, ansiedades, instintos, confusões constantes, porque estamos sendo bombardeados por essa ideia de divisão, de esquerda, direita, centro, religiões, deuses, filosofias, ideologias. Bom, o cara não sabe para que lado ir. Cada vez mais informações e o cérebro, pero isto pode ser interessante, isto também, será que eu me identifico com isto? Então, o cérebro está procurando um caminho, quando em realidade o caminho não é através do cérebro. Sim. Então, existe um alto porcentagem de pessoas que está procurando a meditação e estados alterados de consciência por infinidade de motivos. Por isso, recomendamos a vocês olhar e estudar o conteúdo de nosso canal, se quiserem se aprofundar nos conhecimentos místicos do Antigo Egito, que é a fonte de toda a sabedoria mística do Ocidente. Então, o que tu achas? Pessoal, não deixe de se inscrever, deixar o like, porque a gente precisa muito de vocês nessa jornada de troca de experiências e conhecimentos. Compartilhem as informações do canal, né, com as pessoas que vocês sabem que vão gostar do nosso conteúdo. Se vocês gostam do que vocês assistem aqui, ajudem a gente a divulgar o nosso trabalho. Deixem suas perguntas, seus comentários. Isso também mostra que a gente está atingindo os nossos objetivos. E podem também solicitar temas que vocês têm interesse e compartilhar informações, como o Juan, do Peru, nos mandou essa foto da... Como o Rafael também. O Rafael também. Rafael é um grande estudoso. Tá? Isso é bem interessante. As informações são importantes, Rafael, mas eu quero teu coração, eu quero tua alma, eu quero que tu me contes algo muito mais profundo que o que outros te falaram ou outros vivenciaram. A Cláudia está dizendo aqui que ela acha que a maioria das pessoas olha para o lado místico só depois de passar por algum calvário, seja por causa de saúde. Sim. A procura associada a necessidades. Mas, de qualquer maneira, às vezes, o choque é importante, porque a realidade é crua e os limites são muito grandes. Então, digamos que a conexão, para não sair do tema, com os deuses fica muito facilitada quando obtemos as verdadeiras assinaturas pessoais e intransferíveis dos deuses. Tá? Por isso não adianta ir atrás dos quadrados mágicos e suas combinações. Vamos deixar que os deuses nos ensinem como acceder às suas identidades, nos mostrem suas chaves. Cada místico tem que encontrar sua chave e assim entender o significado profundo de sua assinatura. Isso acontece em práticas de meditação e no início de toda a comunicação com o astral, também por meio da linguagem onírica, que todos os discípulos vão estimulando e procurando porque sabem que é o momento da conexão, quando se sai um pouco da racionalidade e se entra em um plano que transcende o momento, o tempo, o espaço do inconsciente. A assinatura dos deuses representa um padrão energético determinado para cada um deles. E para meus discípulos, nós estamos ensinando a origem dos signos e seus significados para eles, para poderem entender a maioria das linguagens simbólicas que estão recebendo e com esse conhecimento ir aprofundando sua conexão com a consciência astral. Então entendam isso, a consciência astral tem uma linguagem para cada um de nós. Claro que digamos que se eu vou comunicar com uma pessoa adulta, com um jovem adolescente, com uma criança,
tenho que falar de maneiras diferentes para cada um. Meu conhecimento, eu vou ter que adaptá-lo à criança. E vou ter que passar uma simbologia para essa criança entender. Para o adolescente, outra. E para o adulto, outra. Então, não podemos entender que venham pessoas e me digam, não, porque tal centro de energia, tal chakra, tal planeta representa tal coisa. Puxa, está repetindo o que diz o livro tal, o livro tal, o livro tal. E ele, será que ele sabe algo de lo que esse planeta poderia dizer para ele? Nunca procurou planeta, porque é mais fácil ler um livro de outro que diz que tem a verdade. Quando nunca procuraram dentro de si, que é onde estão todas as verdades. Não tem que ir fora, tem que ir dentro. E isso é o que nós estamos fazendo com nossos grupos. Aprofundar seu próprio ser. Aprender a entrar em um estado místico. Desligar do mundo, sair desta realidade. E é um esforço enorme que estão fazendo, tá? É um esforço tremendo. Eu vejo o que eles estão fazendo através das orientações e é um verdadeiro sacrifício, que é o que eu digo, não se pode fazer indo uma vez por semana, assim, a um centro, depois tem uma jantinha, depois tem um bate-papo. Não é assim. Tem que transformar sua vida em um templo, em uma doutrina templária, você tem que transformar em um sacerdote para ele poder começar a ter um nível de percepção e ampliar essa consciência que está aprisionada e cada vez mais aprisionada por uma realidade que ninguém suporta. Então, isso já lo conheciam os egípcios há milhares de anos. Tá? Muitos lugares no mundo que têm seus templos, que têm seus iniciados, fazem o mesmo processo. E lembremos que ainda temos lugar para alguns poucos estudantes, mas bem pouquinhos, que estén dispostos a sacrificar. Aqui não tem doce, nem chocolate, nem paraíso, nem inferno. Aqui tem trabalho e estudo, mas estudo dentro de nós. Isso aí. O pessoal já começou a fazer as primeiras orientações individuais com o mestre e já tem sido realmente muito proveitoso, né? Cada orientação abre um espaço, abre um novo nível de consciência. Um novo universo, né? Para cada uma das pessoas. Então, quem quiser participar, pessoal, é só entrar em contato com a gente, pode ser aqui pelos comentários do YouTube mesmo, pela página do mestre Jorge Agher no Face, no Instagram, ou pelo nosso grupo de estudos místicos egípcios no Telegram, que nós já tivemos aqui a Jaqueline dizendo que vai tentar entrar. Muito bem. Então, pessoal, a gente agradece. Quer dizer, não sei se vocês têm alguma pergunta. Seria bom se tivessem alguma pergunta. Temos um tempinho ainda, não? Hoje, já estamos na hora do cafezinho. Olha só, 92% diz que as lives não são muito longas, tá? Mas eu queria que esses 8% dissessem pra gente. Já perguntei aqui quanto gostariam que fosse. A gente quer. Claro que nem sempre nós vamos poder agradar todo mundo, né? Mas a gente quer saber também se de alguma forma a gente está fazendo alguma coisa errada, se a gente pode melhorar, né? Sempre estamos prontos para receber um feedback aí de vocês. Perguntas? Se não temos perguntas, temos o enorme prazer, então, hoje de ter 2000. Então, vamos lá comemorar de novo. Uhul! Vamos seguir comemorando. Agora vem, digamos, o espumante, não? É a hora do espumante. E, como falei, num futuro muito próximo, os assinantes vão ter acesso a quê? A aulas diferenciadas, cursos, tá? Materiais escritos, algumas coisas que eu posso mandar também, grandes segredos. Descontos em alguns cursos. Eu acho que tudo isso vai ser muito interessante porque os cursos vão estar orientados também para pessoas que queiram fazer coisas em áreas diferenciadas, tipo de terapias, curas, tarô, fazer amuletos, técnicas de análise gestuais. Pessoal, vocês podem nos deixar também nos comentários o que vocês gostariam de receber se vocês fossem assinantes, né?
que interessaria a vocês no caso de uma assinatura? Né? Vocês querem uma live mensal diferenciada, só para os assinantes? Querem poder fazer só comentários diferentes? Querem ter um curso? O que vocês gostariam de receber? E de cursos, tem infinidade de cursos, mas Muita as coisa. coisas que vocês mais desejem, porque aí uno pode adaptar, não? Tem Claro que meditações, dentro dos temas que a gente fala, sim, né, estamos pessoal? falando sempre do Egito. Tá? Egito é o umbigo do mundo espiritual. Então vamos voltar a ele, porque é aí que nasce realmente a pureza do misticismo, que nós precisamos recuperar. Muito bem. Então, isso, quarta-feira temos aula, tanto para o módulo 1 como para o módulo 2, pessoal, do treinamento místico. E, para quem não está lá, até domingo que vem. Lembrem sempre, todos os domingos, 19 horas, horário aqui do Brasil, né? São Paulo, Brasília, nova live, tá? Então, essa live sempre fica gravada para quem não puder assistir no horário, né? E normalmente entre 24 e 48 horas, 8 horas depois da live, nós já temos a tradução, as legendas, Sim. né? Para quem não fala português. Ok? Isto? Muito bem. Beijão, boa semana para vocês, pessoal!